Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Meu nome é Paulo Machado, do canal Evangelho Luz de Esperança. Como é sabido de todos, neste segundo trimestre do ano de 2021, nós vamos estudar os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Revista essa comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, é uma repetição da lição que foi abordada e ensinada no ano de 2014, e eu, Paulo Machado, acho válido trazer à tona novamente este tema para que nós possamos relembrar algumas coisas. Paulo disse certa feita: eu não vos canso de vos falar as mesmas palavras ou as mesmas coisas. Claro que não vai repetir a mesma revista no ano seguinte, mas com um espaço de tempo como este, eu não vejo problema nenhum. Pois bem, será de muita importância esse trimestre, pois nós vamos aprender acerca dos dons espirituais. Os dons são imprescindíveis para que a igreja caminhe na terra. O Espírito Santo, ele coopera conosco e Jesus comunica conosco os seus dons, os dons espirituais, a fim de que a igreja sirva com excelência, a fim de que a igreja seja edificada, a fim de que os sinais possam se manifestar, trazendo salvação, trazendo a evidência de que o Espírito Santo atua poderosamente e eficazmente na igreja. Nós entenderemos ao longo desse trimestre a diferença dos dons espirituais para os dons ministeriais, a diferença do propósito dos dons espirituais para o propósito dos dons ministeriais. E ao longo de todo esse trimestre, eu creio que a igreja, de certa forma, será certamente ricamente abençoada por Deus. O professor e o cristão, ele é alguém que precisa estar em constante aprendizado, em constante crescimento. Pois quem para de crescer, quem para de aprender, quem para de adquirir conhecimento, certamente logo lá na frente vai parar de ensinar. Então, para que você continue ensinando, é necessário que você continue se alimentando, aprendendo, investindo em livros, investindo na leitura bíblica, na oração, para que você seja um professor de excelência. Eu gostaria de deixar aqui a dica de alguns livros que você pode adquirir ou usar, livros um pouco mais caros, outros mais em conta, e que você pode usar como apoio. O principal deles, na minha concepção, você deve usar a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não seja um militante chato. Eu concordo com algumas ideias reformadas, discordo de algumas ideias da Assembleia de Deus, mas eu não posso ser um militante querendo trazer ideias reformadas goela abaixo dos irmãos assembleanos. Respeite a instituição a qual você pertence. Eu ensino na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, tudo que eu vou ensinar, eu passo pelo filtro da confissão de fé, do credo da Assembleia de Deus. Não seja desrespeitoso, não desonre o local a qual Deus lhe chamou para servir. Um segundo livro que eu gostaria de indicar é o livro do pastor Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais. Se você é um assembleano e não conhece o pastor Antônio Gilberto, com certeza você é um Nutella. Crente raiz, assembleano raiz, ele bebe dessa fonte e ele sabe quem é pastor Antônio Gilberto. Interessante, irmãos, também eu indico para vocês O Espírito na Igreja, do Craig Keener. Embora ele não seja publicado pela CPAD, a Vida Nova vem publicando alguns livros de cunho pentecostal. Craig Keener é um pentecostal. E em O Espírito na Igreja, você vai encontrar ele discorrendo sobre os dons espirituais, a visão de Lucas sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e afins. É um livro que vale muito a pena ler. Também mais um de Craig Keener, eu indico O Espírito nos Evangelhos e em Atos, um livro de muita valia para esse
trimestre também. Da editora Reflexão, às vezes a gente é assembleano e não tem a cultura de comprar de outras editoras, porém nós temos editoras que são pentecostais, que têm teologia arminiana, e nós precisamos conhecer a história do cunho da teologia assembleana, pentecostal, e a editora Reflexão é uma editora excelente sobre arminianismo. O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais. Esse é um excelente livro para esse trimestre. Também da editora Reflexão, Dons Ministeriais, Capacitações Divinas para o Serviço Cristão. Um excelente livro, cerca de 15 ou 20 reais mais ou menos você vai encontrar, e vai ser de muita valia para algumas aulas no que tange aos dons ministeriais. Também No Poder do Espírito, do William e Robert Menzies, pessoas referências sobre pentecostalismo, sobre os dons, sobre batismo no Espírito Santo, da editora Carisma. Se você é um pentecostal, você precisa conhecer a editora Carisma. Lá você vai encontrar diversos livros sobre a história do pentecostalismo e também a história dos dons espirituais, avivamento na rua Azusa, livros sobre William Seymour. Então é de muita valia. E também sobre a editora Carisma, o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito, do doutor Martyn Lloyd-Jones, que também é o escritor de Pregação e Pregadores e diversos outros livros que são referências para nós nos dias atuais. Ainda indico Doutrinas, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mayer Pillman, também uma excelente referência para este trimestre. Por fim, indico também Comentário Bíblico Wisber, o volume 5, são 6 volumes, né? O livro 5 você vai encontrar o comentário sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quem pensa que eu não ia indicar Hernandes Dias Lopes, eu vou fechar indicando o livro Comentário Expositivo de Hernandes Dias Lopes. É claro, você tem que passar na peneira assembleiana, ele é um presbiteriano. Não tem problema nenhum você ensinar que existem outras visões, mas você não pode desrespeitar a instituição que você pertence. Não seja um militante chato. Tem gente que quer fazer descer goela abaixo a teologia reformada. Não adianta. Você não vai mudar a Assembleia de Deus. Você não vai mudar a maneira desses irmãos pensarem. Por isso, respeite o lugar onde você ensina. Seja um professor exemplar. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o seu trimestre seja uma bênção. E espero que algum desses livros possa ajudar você ao longo de todo este segundo trimestre. EBD e você, tudo a ver.